Quero falar um pouquinho hoje sobre o motivo da minha alegria, o motivo da sua alegria, o motivo da nossa alegria. E o motivo da nossa alegria, da minha alegria, da sua alegria é Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria. Pelo menos Jesus, ele é o motivo da minha alegria. E tem um texto em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 3:8 até o 11. 1 Pedro 3, do versículo 8 até o 11, que diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para que nós somos chamados? Para bendizer, para abençoar, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quando esse Pedro que estava falando essas palavras, é o mesmo Pedro que andou sobre as águas, é o que estava do lado de Jesus quando Lázaro ressuscitou depois de 4 dias lá. É o mesmo que serviu o garçom, que serviu os pães e os peixes quando Jesus multiplicou. E o Pedro estava escrevendo essas palavras para nós. Que viu o cego ver, que viu o mudo falar, que viu o leproso ser curado. Então, que viu vários milagres, paralíticos andarem. E ele escreve esse texto já com a sua idade avançada, ele já estava mais velhinho aqui, já tinha visto muita coisa, e ele fala isso com o seu coração, um texto que ele fala do fundo do seu coração para nós. E ele escreve para nós de uma forma tão carinhosa, tão cheia de amor, e ele escreve essas palavras cheias e carregadas de compaixão para nos transmitir e para nos ensinar algo. A minha pergunta para você, e a resposta ela é bem óbvia: você acha que Deus quer que você viva sobre a terra dias felizes ou dias tristes, amargurados, angustiados? Deus quer que você viva dias felizes, dias cheios de alegria, dias felizes. É isso que Deus tem para eu e você. Deus tem para nós, na nossa vida, queridos, dias felizes. Viver dias felizes não significa que nós não iremos ter problemas, certo? Nós teremos problemas, mas mesmo em meio aos problemas nós podemos ser felizes e devemos ser felizes. Viver dias felizes, queridos, é entendermos que os problemas não podem nos parar. Os problemas, as dificuldades que vão acontecendo na nossa vida não vão parar você. Devemos enfrentar os problemas, as dificuldades, as lutas com ânimo, confiança na certeza que a vitória já é nossa. Eu e você, quando nós entramos numa batalha, muitas vezes nós ficamos meio perdidos, corre para lá, corre para cá, e a gente pensa que não vai sair. Mas com Cristo, eu e você precisamos entrar nessas batalhas de uma forma diferente. Você fala assim: opa, entrei numa batalha, mas eu já sei o resultado dessa batalha, eu serei vitorioso. Qual é a batalha que você está enfrentando? Então você olha ali e fala assim: não, olha, já estou vendo o final dela, e quando eu chegar lá no final dela, eu já vou estar feliz, abençoado, com tudo certo, porque Deus ele vai caminhar comigo. Deus não perde batalha, nunca perdeu, nunca vai perder, jamais perderá. E eu gosto sempre de frisar e bater sempre que nós não caminhamos para a vitória, nós caminhamos em vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós caminhamos assim que nós caminhamos, independente da circunstância, independente do que nós estamos vivendo. Às vezes os problemas que a gente enfrenta vai passar, o vento vai parar, o mar vai acalmar, o barco não vai afundar. Está agitado, tal, não, fica tranquilo. Hoje eu estava chegando na empresa e
se o cara olhar, parece que é coisa de maluco, né? E veio um vento, aquele vento para cima. Aí eu parei, estava subindo a escada, parei, olhei para o lado como se estivesse vendo o vento, né? Eu falei: vento, te acalma, eu falei, só o suficiente, sem estrago e sem barulho. E assim, eu falando com o vento. Aí eu falo: cara, olha, esse cara está louco. Mas eu lembrei na hora que Jesus falou. E na hora veio um monte de religiosidade na minha cabeça: mas tu não falou em nome de Jesus, você não falou não sei o que. Eu falei: não, eu tenho autoridade. Eu olhei para o lado como se estivesse vendo o vento e falei com o vento. Eu falei: ó, vento. E falei bem nessas palavras. Eu falei: ó, vento, ó, te acalma, sem barulho, sem estrago na minha cidade. Eu falei: só o suficiente. E subi. E fui. Então assim, por quê? A autoridade, Jesus falou: eu vos dei a autoridade. Ele deu, só que muitas vezes a gente não acredita, né? Tem algumas práticas que eu preciso praticar para ter uma vida feliz. E na verdade não é uma troca. O pastor Marcelo estava falando aqui sobre a oferta. Quando você vai na casa da sua mãe, você sempre não sai de lá com frango, com pão, com não sei o quê. Eu geralmente é assim. Minha mãe chega a trazer carne de porco lá do torresmo, sei lá o que ela traz, tudo longe. Açúcar mascavo, daquela cana lá, né, do interior, ela trouxe, divide um pouco para cada filho. Mas eu vou na casa da minha mãe porque eu a amo. Eu não vou na casa da minha mãe porque ela vai me dar algo. Igreja é a mesma coisa. Eu venho para estar com meus irmãos, para estar unidos e para adorar o meu Deus. Eu venho para dar algo para Ele. É para isso que a gente vem. Isso, aqueles corinhos, você veio buscar uma bênção. Queridos, esses corinhos já foi, né? Já passou. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Amém? Não é uma troca, como eu falei, mas a demonstração de que eu realmente quero ser feliz. Esse é o foco. Desejo, fé na palavra de Deus. E isso precisa estar dentro de nós. 1 Pedro 3,8 que nós lemos assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. É como se Pedro estivesse dizendo: é assim que nós devemos viver, como nova criação em Cristo. Nós temos uma nova natureza e ela nos une, inclusive na maneira de pensar. Ter aqui, quando ele fala o mesmo modo de pensar, não significa que todos nós vamos pensar iguais, mas significa que nós iremos viver em harmonia. Nós iremos viver em harmonia. A nossa maneira, a nossa forma, a nossa conduta, vai existir uma harmonia. É igual um louvor, por exemplo, canta, existe o que? Existe uma harmonia. Mas um está tocando teclado, outro violão, outro está cantando, outro está batendo uma bateria, mas existe uma harmonia. Mesmo modo de pensar. Por exemplo, ter o mesmo modo de pensar é sabermos que o nosso adversário é Satanás. Todo mundo sabe. Nosso adversário é Satanás e seus demônios. Ok? Todo mundo sabe. Não é carne e sangue. Não é o meu próximo. Aquele cara é meu adversário. Estava falando com uma pessoa lá: pois é, eu tenho medo de perder minha salvação, né? E ela é mulher de um pastor. E eu falei: não era o momento, eu não tinha momento de trazer algo para ela, porque não era o momento, estava lá dentro de uma igreja. Porque a pessoa faz tanta coisa e eu tenho mago, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E por isso nós temos que ter esse mesmo pensamento. Isso é ter o mesmo pensamento, é estar em harmonia. Se eu sei que o meu adversário é Satanás e seus demônios, e se eu sei que Jesus é o meu Senhor, tudo que eu faço por amor e gratidão ao meu Senhor. Então nós temos o mesmo modo de pensar. Jesus é o meu Senhor. Ali se o nosso adversário, Satanás e seus demônios. Mas não é carne e sangue? Não, carne e sangue não. A gente acha que é, mas não é, né? Não é, queridos. Então isso é termos a mesma maneira de pensar. Se eu entendo que meu inimigo é Satanás e seus demônios, se eu entendo que Jesus é meu Senhor, nós temos um monte de problema resolvido só aqui, né? Sim ou não? Teremos um monte de problema resolvido.
lutamos e guerreamos contra Satanás e seu demônio e servimos a Jesus. E em nome de Jesus nós o repreendemos. Você não precisa ter medo dele. Você repreende ele em nome de Jesus, amém? Porque você tem um Senhor que está sobre a sua vida. Se eu sei que você é membro do corpo de Cristo, que eu sou membro do corpo de Cristo, eu jamais vou fazer algo para prejudicar você, sim ou não? Eu sou membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, então eu não vou fazer algo para prejudicar você. Eu vou fazer, tudo que eu fizer vai ser na intenção de ajudar você. Versículo 8 diz também: ame-se fraternalmente, ou sejam amigáveis. O texto que diz que eu tenho que ser amigável com quem, não diz assim, seja amigável com quem é amigável com você. O texto está ali? Está. É o versículo, está ali? Ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos, ou sejam amigáveis, né? Ele não fala que é para você ser amigável com quem é amigável com você. Ele fala que é para nós sermos amigáveis com as pessoas. Ser amigável é uma decisão sua, amém? E se origina em você, não na outra pessoa. Então, Alisson, mas eu vou ser amigável com quem é amigável comigo? Não. O texto que eu tenho que ser amigável com as pessoas, com todas as pessoas. Você já viu como às vezes tem pessoas que são tão cristãos, que às vezes é tão duro com as pessoas, é tão deselegante com as pessoas, é tão grosso com as pessoas. E tem gente que acha ainda que ele é homem de Deus, mas ele é assim, mas ele é homem de Deus. Ele é grosso, junto destroncada, fala mal, mas ele é homem de Deus. Mas Pedro falou que a gente tem que ser amigável com as pessoas. Jesus não era assim? Jesus era. Jesus era amigável, tinha uma fala mansa, uma fala, né? E aí está entendendo por que eu levei, né? Italiano. Você concorda comigo que tratar as pessoas com aspereza, ser duro com as pessoas, ser deselegante com as pessoas, não combina com a nossa nova natureza? Você concorda? Que não combina com a nossa nova natureza? Ser grosso, deselegante, mal educado. Mas a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, mas nós não precisamos ser sal grosso, né? Pode ser aquele sal... Como é que é aquele sal nisso que você está comprando agora? Aquele sal rosinha, aquele sal, né? Não precisa ser sal grosso, né? E às vezes é tão fácil. Eu cheguei no posto sábado para abastecer meu carro e eu dei um dinheiro para ele. E eu pedi para ele colocar uma quantia e ele ia ter que me devolver o troco. Só que quando eu olhei para o lado, ele estava sozinho, entrou um carro aqui, entrou mais 2 carros lá. E eu já gerenciei por 7 anos, eu sei como é que é. Aí eu estava ali esperando o meu carro, tirei o cinto, eu falei, não, mas você vai pagar dinheiro? Eu falei, eu vou, mas eu vou lá pegar o troco, eu pago lá dentro porque você tem que atender as outras pessoas. Fui lá, paguei, é uma atitude simples, né? Mas que é bom a gente começar a praticar. A gente vai nas pequenas coisas, nós vamos chegar nas grandes. E sabe qual é o nosso erro? Tratar as pessoas como elas nos tratam. Quando fomos insultados, nós devemos deixar sair o nosso melhor e não o nosso pior. A pessoa nos tratou mal, ela deixou sair o pior dela. Daí, em vez de eu deixar sair o melhor de mim, eu tiro o pior de mim e dou para ela também. Então, quando alguém nos trata mal, Nilson está vivendo isso pela fé em nome de Jesus. Eu estou me esforçando. Mas quando ela trata mal, a gente dá uma engolida e trata ela bem. Porque essa é a nossa nova criatura, a nossa nova natureza. Viver dias felizes não é tratar a pessoa como elas merecem, sim como você merece ser tratado. Eu sempre aprendi com a minha esposa, ela fala assim, eu trato você como eu gostaria que as pessoas me tratassem. Eu aprendi muito isso com a minha esposa. Então tratar as pessoas não é como, você não vai tratar elas como elas merecem ser tratadas, mas você vai tratar com ela
e você vai dar a ela o mesmo tratamento que você gostaria que alguém desse a você, se você agisse dessa maneira. Amém? Pedro, na sua velhice, diz para nós sermos amigáveis, amáveis. Deus nos presenteia porque nós somos bons? Sim, não? Deus nos dá, Deus nos presenteia porque Ele é bom. Deus não nos trata pelo que nós somos, Deus nos trata por aquilo que Ele é. Você já pensou se Deus fosse tratar nós do jeito que nós merecemos? Eu vou tratar você do jeito que você merece. Ai, Pai, muito obrigado, porque não é assim. Aleluia. Deus nos trata, queridos, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que nós somos. Só existe uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Qual é essa maneira? É o amor. É o amor, queridos. E Deus nos trata a partir do que Ele é. Deus é amor, Pai de graça, cheio de bondade e misericórdia. E é assim que Ele nos trata. E eu gosto daquela explicação que diz que graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso é graça, favor imerecido. E a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Então Ele nos trata assim, com graça e misericórdia. Aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. E aquilo que nós merecíamos receber, Ele não nos dá. Não é para sair correndo, pular no colo dele, no peito dele, encher de beijo. Hã? Esse é o seu Pai. Se você não conhece, não conhecia, eu te apresento. Cheio de amor, graça, misericórdia e bondade. Esse Pai maravilhoso. Aqueles que estão em Cristo, né? 2 Coríntios 5,17 fala, né? São novas criaturas, coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo são nova criação, na verdade, a palavra lendo original, criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a partir desse novo nascimento é que nós tratamos as pessoas. Sim ou não? Então, a partir do novo nascimento, eu começo a tratar as pessoas também de uma outra forma. Porque antigamente eu tratava de outra maneira. Jesus falou o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que as coisas têm que ser sempre do nosso jeito, né? Lembra quando a gente era moleque? Se não for do meu jeito, eu não brinco. A bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Né? Tem cristão, como eu falei, que acha que ser santo é ter uma cara amarrada. Eu andei muito nos últimos tempos aí, agora trabalhando ajudando aí, coordenar uma campanha do meu amigo Marquinhos. Eu andei muito, ó Senhor, fala, ui. Aí eu fico olhando, né, sisudo, trata mal as pessoas. Quem não pode, pô, fica fora. Né? Falo, meu Deus, né, sai dele. 3 em 3, mãozinha dada, para não fazer muito barulho. Acho que ser cristão é ser carrancudo, mal-humorado, sisudo. Né? Complicado, né? Como eu falei, nós temos que ser amável com todos. 1 Pedro 3,9 diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Bendigam. Diga assim: para isso eu nasci. Para bem dizer. Hoje um pastor, amigo, né, do trabalho, aí ele chegou, daí ele falou um negócio, daí eu falei: isso que você falou não combina contigo. Daí eu falei para ele: você quer que eu te corrija teologicamente? Não,
Não precisa. É verdade. Eu nasci para abençoar. Eu falei, então tá bom. Porque ele falou uma palavra para mim, tipo assim, era uma palavra de maldição. Eu falei, cara, isso não combina contigo. Aí ele falou, é verdade. Eu nasci para abençoar. Isso. Você nasceu para abençoar e não para amaldiçoar. E diz o texto assim, bem, você é o contrário, bendigo, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Amém? O texto diz assim, ó, por isso que você tem que ler o texto fala assim, não retribua o mal com o mal. O que o texto está dizendo? Que você vai ser maltratado, não é isso? Senão não precisava estar escrito ali. Deus sabia que as pessoas, elas, uma hora ou outra, ela vai maltratar você. Ela vai ser delicada com você. Então ele fala ali, não retribua o mal com o mal. Ele fala. Ele está dizendo, alguém vai tratar você mal. E pelo contrário, abençoe, fale bem. E para isso nós somos chamados. E qual é o nosso chamado? Abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Tem uma situação, às vezes, aí nesse contexto que eu estou vendo hoje, que a pessoa é adversária, os caras falam que não, você não é igual a ele, e vocês não devem agir da mesma forma. Você é diferente. Aí a pessoa foi lá, arrancou o adesivo, a gente sabe quem foi, né? Aí eu falei para ele, vai lá, cola de novo. Mas não faça, não. Eu brinquei com ele hoje, se arranca na escola. Mas nós não vamos retribuir da mesma maneira, não vamos agir da mesma maneira. Não. E como que eu, como igreja, posso tratar mal aquele que foi salvo e liberto e abençoado por Cristo? Como que eu posso tratar mal o pastor Marciano, a pastora Eunice, a Dodô, se Jesus derramou sangue para ela ser salva? Ou para ele ser salvo, ou para você ser salvo? Como que eu posso tratar mal? Não condiz e isso não faz mais parte da minha nova natureza, da minha nova criação. Amém, queridos? O texto diz que nós somos chamados para desfrutar da herança do nosso Pai. E para desfrutar da herança, você sabe o que precisa? Deixar de ser criança. Porque o menino, enquanto ele não cresce, ele é uma criança, né? Um teste para você saber que você está pronto para desfrutar da sua herança é quando você é alguém que abençoa. Você é alguém que abençoa. Eu e o Marcelo tivemos o privilégio de conviver bastante com o Pio. A gente vê muito, as pessoas, né, ele abençoa. Os caras falam um negócio, ele abençoa. E o cara vai lá e faz um monte de coisa, ele paga salário 1 ano para o cara. Ajuda o cara. E ajuda, e os caras vai entender, seu homem, ele vai lá e ajuda. Sempre foi assim. E sempre abençoa, e os caras falam e cresce, né? Parece clara de ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então abençoe, queridos, amém? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, sim ou não? Mas como eu acesso tudo isso? Considerando o outro superior a mim, maior que nós mesmos. Por quê? Diga por quê? Só para mexer um pouquinho com você. Porque não sabemos quem Deus irá usar para nos abençoar. Eu não sei quem Deus vai usar para me abençoar. Não sei. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu fico sempre olhando o movimento de Deus. Eu fico percebendo e eu fico olhando. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer a leitura de Deus se movendo. E eu consigo ver Deus assim, umas coisas assim impressionantes. Porque às vezes a pessoa não percebe, eu vou lá e Deus me mostra e eu fico impressionado. Porque eu dou valor para tudo que Deus faz. E eu estava comentando com os irmãos, em abril nós fizemos um evento e arrecadamos bombom para dar para os filhos dos presos. E fomos lá, e foi a maior doação de bombom da história aí da cidade. Que nós como igreja se reunimos ao Meblu,
e a gente mobilizou e fomos lá. Aí nós temos aquele evento enorme na Vila Germânica, no dia 7. Quase 3 mil pessoas tinham lá. Um evento lindo, né? Palavra linda, tudo lindo. Os irmãos lá abraçados, a igreja de Jesus, né? Eu adoro isso. Só que à tarde os irmãos iam ter que ir lá, 20, 30 irmãos, para carregar aqueles bancos, irmãos. 300 e poucos bancos. É banco, gente. Pesado que troço. De manhã eu fui lá e abracei a pessoa, e obrigado, agradeci e tal. E até eu vou comprar um presentinho, vou lá levar para ela, entregar o nome da Ume Blue. Aí eu falei, você não poderia colocar esses bancos aqui? Elas, mas tem um pessoal aí, que é aqueles presos que são regime, como que fala? Semi-aberto. Então eles trabalham para serviço, até lá na empresa que eu trabalho, nós temos lá 60. Inclusive eles prestam serviço para nós, eles estão lá através do nome. Não, o pessoal está aí mesmo, eles colocam. Esses presos colocaram. Só que o pessoal foram lá. Depois eu fiquei pensando, gente, a nossa bênção estava na mão deles. Que bênção, não sei, querido, mas pensa que não é acostumado, vai lá puxar aqueles bancos de madeira para ver as costas como é que fica a noite. Depois da noite guardar tudo, 300 e poucos bancos. O pessoal sofreu um bocado, seu Orlando. Detalhe, eles colocaram e tiraram. Colocaram e tiraram. Então nós não sabemos nas mãos de quem que está a nossa bênção. Eu estava falando, tem bênçãos que o próprio Deus nos dá. Direto, Deus. Tem algumas bênçãos que os anjos de Deus trazem para nós, a gente vê na Bíblia, os anjos trazendo e abençoando. Mas a grande maioria das bênçãos que está nas mãos das pessoas. Olha ali. Foi pessoas, a bênção da Eunice estava na mão da Rebeca. Rebeca? Me ajuda aí, que às vezes eu troco os nomes. Eu não sei o percentual, mas eu acho que 95% das bênçãos está na mão das pessoas. E você pode olhar que é assim. Eu já falei para nós aqui no outro dia, Deus decidiu ser amado através do teu próximo. Eu amo a Deus, mas eu não amo o cara lá. A Bíblia fala que quem fala isso é o quê? É mentiroso. A Bíblia fala, se você não ama a Deus que você não vê, como é que você vai? Se você não ama o teu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Deus decidiu ser amado através do seu irmão. Vai exercitando aí, ó. E Deus também decidiu ser glorificado através das pessoas. Quando a pessoa te abençoa, por isso que eu sempre ensinei, quando alguém abençoa você, fala, muito obrigado, Deus te abençoe. Porque ela é só um canal de Deus que está sendo usado para abençoar você. E que vê como isso é tão verdade. Alguém fez o carro que você chegou até aqui hoje. Então a bênção do carro estava na mão de alguém. Alguém abasteceu. Alguém trouxe o combustível. Você vê que é uma corrente, alguém fez sua roupa. Alguém fez meu óculos. Alguém fez esse microfone. Deus usa muitas vezes provedores improváveis, não é assim? Não usou corvos para sustentar Elias? Quem imaginou? Um animal imundo. Eu fico olhando para o pai, às vezes eu falo, pai, o senhor é demais. Ele está nem aí, ele quebra o protocolo, ele faz o que dá na cabeça dele. Ele é Deus, né? E o cara falou para mim esse dia, isso não aguento Deus faz. Eu falei, cara, ele é Deus, é ele que manda, rapaz. Faz o que ele quer, ó. Liga. Se ele quiser chover para cima, ele faz, cara. Deus lindo. Ele é maravilhoso, Amém. Ele é espetacular, irmãos. Às vezes eu fico olhando para as coisas que ele faz e eu falo, cara, que coisa, né? Maravilhosa, né? Eu amo esse Deus aqui. Meu pai é extraordinário. Ele fala, pois quem quiser amar a sua vida,
e ver dias felizes. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ele fala: quem quiser amar a vida é uma escolha. Ele fala: quem quiser amar a vida, queridos, ame a sua vida. Viva a sua vida como se fosse o último dia que você estivesse vivendo sobre a terra. Às vezes a pessoa descobre lá que tem uma doença. Então eu vi um pastor hoje que é engraçado. Ele falou: a pessoa estava com câncer. Falou: o médico falou que eu vou morrer. Ele falou: filha, todo mundo vai morrer. A gente não sabe como, mas vai morrer. O que é esse negócio? Aí o cara fala que está doente: vai morrer. Todo mundo vai morrer. Você também vai morrer. Mas viva hoje, está vivo, seja feliz. Seja feliz. Às vezes a pessoa fica amargurada que falta, sei lá o que falta, alguma coisa. Seja feliz. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com a sua casa. Seja feliz com o seu cabelo. Seja feliz com o seu nariz. Seja feliz. Ah, se eu tivesse um nariz, né? Aquele, né? Ah, se eu tivesse. Por que então que eu tenho que tratar bem as pessoas? Porque eu não sei aonde está a minha bênção. Nas mãos de quem está? Eu não sei. Agora, se você trata as pessoas bem. Eu fui hoje lá no local, a pessoa não estava, aí fui comprar um. Aí eu falei 3, 4 palavras e brinquei com as meninas lá da loja de cosméticos. A pessoa do caixa parece que ela me conhecia há 10 anos. Ela já começou a me contar que ela... Daí eu brinquei, né? Comprei um negócio para minha esposa. Falei: mulher bonita custa caro, né? Tem que investir, né? E aí fiz umas brincadeiras assim, fiquei brincando aí. Aí ela: mas novo tempo. Eu falei: bem novinha, a gente vai fazer 20 anos. E aí ela: meu vai fazer tá. Daí começou a conversar. E assim, questão de minuto, ela já abriu o coração. Ela falou que era casada há quanto tempo, que separaram 6 meses, que nesse intervalo o marido conheceu uma pessoa, a pessoa engravidou. Ela me contou a vida toda. Aí eu pude falar alguma coisa para ela, né? Já entrei no assunto, falei sempre que o assunto acaba em Jesus. Mas por quê? Porque você é amável, porque você tem um sorriso. É assim que a gente tem que ser. Às vezes sei que tem pessoa que é difícil, irmão. Somente que convive com ela todo dia, né? Não é fácil, mas a gente se esforça, né? 1 Samuel 1 e 2 fala já estou quase terminando. Fala a história de Ana, que ela não podia ter filhos, né? E naquela época os homens, não sei porquê, não me pergunto, tinham várias mulheres, mas era a época de agricultura, era a cultura da época. Então eles tinham um monte de filho para ajudar lá na lavoura, enfim. Mas a mulher, naquela época, a mulher era desprezada. Jesus elevou o status da mulher. Jesus valorizou a mulher. As mulheres ficam brigando por direito, não sei o quê. O direito da mulher é muito maior que o nosso. Para a mulher, Jesus falou: submeta aos seus maridos. Ou seja, a submissão esteja debaixo da missão que Deus deu para o marido. E para o marido, Deus manda ele morrer pela mulher. Deus não manda a mulher morrer pelo marido. Manda? Não manda. Mas o marido fala assim: se for necessário, dê a vida para sua esposa. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Jesus pegou a mulher e levou. Mas naquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela não tinha valor nenhum. Ela valia menos que um camelo velho. Não valia nada. Era desprezada, humilhada. Era uma coisa triste. E Ana não podia ter filhos, queridos. Você pode ler a história ali depois, eu não vou ler. E Ana estava amargurada. E uma vez por ano ele subia e levava suas ofertas a Deus. E ela estava ali falando alguma coisa, orando com a boca e tal. E quando ela orava, o pastor da igreja, o Eli, o sacerdote, ele começou a xingar ela, porque falou que ela estava bêbada e não sei o que. E ela falou que não. E olha o que ela fala em
1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ela diz assim para ele. Ana respondeu: não se trata disso, porque ele começa a falar que ela estava bêbada. Meu senhor, ela fala, ele xinga ela. No grego ele chama ela perdão a palavra aqui, mas ele chama ela de vadia, uma mulher vadia. Ele xingou ela. E olha como ela responde para ele: não se trata disso, meu senhor. Já pensou se fosse nós? Só cadeirada já no lombo do Tiguera. E ele era um pastor lá da igreja. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. A mulher angustiada, humilhada, não podia ter filho, estava ali derramando, e vem o pastor e xinga. Olha a situação que ela estava vivendo. Não julgue tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Era assim que ela estava se sentindo. E ao invés de Ana tratar o pastor da igreja como ele tratou ela, ela chamou ele de meu senhor. Se fosse nós no lugar dela, e a bênção de Deus estava onde? Nas mãos. A bênção de Ana estava nas mãos de quem? Do pastor grosso. Por que? Não sei. Não sei. Não sei. Olha o que o pastor grosso fala para ela em 1 Samuel 1,17. Ele fala assim para ela: vá em paz, e que Deus, o Deus de Israel, conceda a você o que pediu. E o 18 diz assim: e ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, ela recebeu a palavra. Ela estava abatida por quê? Porque não tinha filho. Porque não tinha filhos. Mas ela nem tinha estado com seu marido e ela já se sentia grávida. Porque ela recebeu a palavra do pastor grosso. Já se considerava grávida. A herança de Ana estava nas mãos de Eli. Elas podiam dizer assim: a minha herança estava nas mãos de Eli. E eu o tratei com honra e ele me concedeu. Ele me abençoou. Ele me abençoou. E tem gente às vezes que, e eu fico só olhando. Às vezes na empresa tem pessoas que me maltratam. Eu falo: eu sei como funciona. Marcelo sabe como funciona. E eu falo: tá bom. Me humilho e tiro as coisas. Eles acham que estão me humilhando, eu não estou nem aí. Aí eu falo: daí ano que vem, se eu venho de diretor, daí vai fazer o quê? Desculpa a palavra, vai puxar no saco? Ou nem para a rua? Você entende? Então assim, trate bem as pessoas. A pessoa hoje que é diretor lá, que é o presidente da companhia, ele era funcionário. Ele tinha a mesma posição que ele, foi promovido faz 2 meses. Só que ele não tem Jesus. Ele fala assim: aquele cara lá, aquele cara, já passa a foice. Nós não. Jamais eu vou usar uma posição, alguma coisa para prejudicar alguém. Mas eu falo sempre: é o mesmo trabalho você ser gentil ou ser grosso. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Eu gosto do exemplo que o Pio deu esse dia, que ele sempre vai no restaurante. Quem anda com o Pio, eu sou suspeito, eu amo muito o Pio. Amo sim, a respeito. Ele é sempre muito gentil, ele é muito cordial com as pessoas. E aí chegaram num restaurante lá que ele vai sempre falar: pastor, desculpa, só tem essa mesa aqui, essa mesa é meio perto aqui do corredor do banheiro, não é a mesma, mas só tem essa. Não, querido, tudo bem, vamos sentar aqui mesmo. Sentaram ali, comer. Aí no final: por gentileza, traz a conta. Falou: não, pastor, hoje é por conta da casa. A gente não conseguiu dar ao senhor o tratamento que o senhor merece aqui hoje. Então hoje é por conta da casa. Não pagaram, ninguém nos convidado.
E ele brincou até, ele falou, já pensou se eu tivesse grosso com ele? Olha, você está nessa mesa, estou sempre aqui, sou um cliente. Ele até brincou, ele falou, aí o cara tinha me dado um osso para comer. Pega aí o osso. Mas ele falou assim, vai em paz, que Deus lhe conceda o que deseja o seu coração. Se eu puder dar uma palavra para você hoje, nessa noite, diga assim, vai em paz. E que o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, conceda aquilo que deseja o seu coração. E eu não sei o que está no seu coração, e qual que é o anseio do seu coração, e o que você está pedindo para o Papai do Céu, e talvez está incomodando você algumas coisas. Mas a palavra que eu tenho para você hoje, vai em paz. Amém. E que Deus conceda o desejo do seu coração. Amém. E quem nasceu daquele milagre? Quem? Só quem nasceu? Profeta Samuel, só. Um dos maiores profetas que pisaram sobre essa terra. Me ajuda, Dodô, Marcelo, nisso, que lê mais a Bíblia que eu. Mas, se eu não me engano, foi Samuel que havia falado que nenhuma palavra dele caiu por terra. Foi ele. Um profeta poderoso de palavra, que ungiu Davi. Só. E Ana teve mais 7 filhos. E a minha palavra para nós essa noite, vamos viver dias felizes. Vamos viver dias felizes, vamos sorrir mais, vamos nos alegrar mais com a vida que Deus nos deu. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da sua alegria, da minha alegria. Por isso que agora você entende aquele versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a alegria do Pai é o Filho, a alegria de Deus é Jesus, Jesus é a nossa força. Que nós possamos viver dias felizes, nos alegrarmos em Deus, com nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa família, com aquilo que Deus tem nos dado. Vivamos contentes e felizes, queridos. Sorrir mais, amar mais. Eu sei que às vezes, agora está vindo para a igreja, eu fui entrar, a pessoa estava com as mãos cheias assim, o elevador abriu, ela quase que nem segurou, ela botou a mão assim. Eu falei, boa noite. Boa noite. Eu falei, aleluia. Eu estava dizendo tchau, tchau. Porque as pessoas vivem oprimidas. Sabe? Eu chego segunda-feira na empresa, bom dia. Aí, bom dia. Aí cheguei ontem na peixaria, ao meio-dia, pouco antes, fui lá comprar um peixinho. Já passou a metade do pior dia da semana. O cara falou, que pior dia da semana, meu? Todo dia é o Senhor que fez. Mas só para o ser humano. Você está dormindo, o pai está lá desenhando a segunda-feira para ti. Já nasce tudo pronto, já. A gente acha que está tudo pronto, né? Eles estão lá fazendo, não é assim. Está lá pintando. Aí ele pega a nuvenzinha, está lá pintando, né? Vá fazer esse dia para o meu filho. Aí o filho vai lá, eu vou já para o trabalho e vou indo e falei, esse é o dia que o Senhor fez e eu me alegrarei nele, me regozijarei nele. Esse é o dia que o Senhor fez e o Senhor me dará motivos para eu me alegrar nesse dia. E ao findar desse dia eu contarei as maravilhas do Senhor. Porque esse é o dia que o Senhor fez para mim. Eu me alegrarei, me deleitarei, me regozijarei nele. Viva dias felizes. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém, queridos? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua semana, que você seja muito feliz. Você que também talvez está nos assistindo por esse vídeo, seja feliz. Jesus é o motivo da sua alegria. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Você receba essa palavra no seu coração, no seu espírito.